os meus sofrimentos que eu passei estão inclusos no propósito de Deus. Se eu estou sofrendo, não é porque o demônio rege a minha vida, não é porque o demônio está fazendo eu sofrer, não, até os meus sofrimentos estão no propósito eterno de Deus. Então vemos que Paulo, a preocupação dele não era com a sua vida, a importância para Paulo não era o seu bem-estar, não era ter o que ele queria, ter uma vida regrada de bênçãos e milagres. Para Paulo, o importante era o quê? Que o evangelho fosse anunciado e que os seus sofrimentos fossem portas abertas para pregar o evangelho. Mas ninguém pode calar a boca de Deus, ninguém pode calar a Deus. É por isso que a Bíblia, estão há anos e anos tentando bloquear a Bíblia, que a Bíblia pare de ser exposta. Não conseguirão, porque ninguém consegue impedir e fechar a boca de Deus. Fujam, fujam, saiam do meio, que essa geração vai perversa. Isso está fora das escrituras. Aquilo que desagrada ao Senhor, automaticamente desagrada a mim também, como deu certo. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar do pecado. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Eu preciso somente da palavra, é suficiente. E se eu sair dela, eu estou enganado. Por onde a palavra de entrar, por onde a palavra de entrar. Se não houver mudança no caráter, qualquer manifestação que se ser pelo Espírito Santo é falsa. O mundo vos odeia. Be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. Versículo 12. Diz assim: tem um tema aí na sua Bíblia? Tem um tema acima do 12? Tem? O meu está assim, ó: a prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Diga amém por isso. Versículo 12: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Atenção toda aqui para o altar, tá? Alguns pastores se descabelam a semana inteira, né? Para trazer uma mensagem que te agrade. Eles pensam assim: eu quero uma mensagem que agrade alguém, que anime alguém. Mas não é assim que funciona. Nós oramos, lemos, e Deus dá a direção sobre a palavra. E eu aprendi uma coisa: uma igreja boa é aquela que ensina os seus membros a servirem a Deus. Não adianta nada eu entrar aqui e sair daqui a mesma coisa, a mesma forma. Eu estou vindo à igreja porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero absorver o Evangelho e sair daqui transformado. Amém? Então, você vai aprender algo hoje. Não há como falar de cristianismo, de sermos cristãos, de Evangelho, sem falar essas duas palavras. Qual? Perseguições e qual que é outra? Quem lembra? Sofrimentos. Não há como. Então, por mais que você queira servir a Deus sem ser perseguido e sem passar por sofrimentos, você está no lugar errado. Você está na religião errada. Porque as perseguições e os sofrimentos são como colares em nossos pescoços. Então escuta isso: o Evangelho são boas notícias, mas também há perseguições e sofrimentos. E olha só que inacreditável. Olha como Deus é grandioso. Ele usa o sofrimento do ser humano como porta de pregação para o Evangelho.
Aqui quem está escrevendo essa carta aos Filipenses é um homem que sabe o que é sofrer. Jesus foi um homem de dores, que sabia o que era padecer. Este homem também sabia o que era sofrer e padecer pelo nome de Cristo. E este homem se chama apóstolo Paulo. As cartas de Paulo é uma joia rara para a igreja. São joias raras para a igreja brasileira ou do mundo, o mundo inteiro. Este homem sofreu, mas Deus, soberano e grandioso, através dos sofrimentos de Paulo, das perseguições de Paulo, fez com que o evangelho fosse espalhado, pregado aonde ele fosse. Então já grava isso. Os sofrimentos de Paulo foram portas abertas para que pessoas venham conhecer o nome de Cristo. Na Bíblia, nós vemos o povo de Israel, o povo de Deus, os hebreus, nós vemos o povo de Deus, estava reunido em Jerusalém. Aconteceu uma morte de um homem chamado Estevão, apedrejado. Após a morte de Estevão, apedrejado, a igreja começou a passar por grandes perseguições e sofrimentos. Os cristãos começaram agora, a partir da morte de Estevão, passar por muitas dores, perseguições e lutas. Mas isso cooperou para que o evangelho fosse propagado. Como assim? Estavam reunidos em Jerusalém. A perseguição, os sofrimentos vieram. Eles tiveram que sair de Jerusalém e ir para outras cidades. Então os cristãos foram para outros lugares, devido ao quê? O sofrimento e as perseguições. E com isso, como eles se espalharam, consequentemente o evangelho também se espalhou. Aonde eles foram, começaram a pregar sobre Deus, sobre Cristo. Então o sofrimento e a perseguição do povo de Deus serviu para que o evangelho fosse pregado para quem nunca ouviu do evangelho. Os sofrimentos e perseguições, ao invés de parar o evangelho, pelo contrário, fizeram o evangelho de Cristo crescer, fizeram espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Amém? Agora, no versículo 12 que nós lemos, você vai enxergar comigo como Paulo enxergava os seus sofrimentos. Meu irmão, sem hipocrisia nenhuma, eu sei que muitos estão aqui sofrendo, mas perto dos sofrimentos que Paulo teve por amor ao evangelho, nós não estamos sofrendo ainda o que teríamos que sofrer por amor a Cristo. E vamos ver na visão ótica de Paulo, espiritual, como Paulo via os seus sofrimentos. Como nós vemos nós? Eu vou morrer no deserto. Vou morrer nessa prova. Deus não está me vendo. É ou não é? Nós brasileiros, a maioria, vê o sofrimento dessa forma. Eu vou morrer nesse deserto, como os hebreus lá viram diante do mar. Vamos morrer aqui, Moisés, melhor era ter ficado no Egito. Então muitos de nós somos como esses homens, olhamos para os sofrimentos com esse olhar. Mas olha como Paulo, apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele vai olhar para os seus sofrimentos. Versículo 12: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito
do Evangelho de Cristo. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Os sofrimentos que Paulo passou, os açoites, as humilhações que Paulo passou, como que ele vê? Que não é obra do acaso. Não foi por um acaso que ele sofreu. Não foi porque o diabo se levantou e quis, sendo que o diabo sim, se levantou várias vezes. Nós vemos na Bíblia que ele foi até impedido por Satanás. Porém aqui ele vai olhar como? Os meus sofrimentos que eu passei estão inclusos no propósito de Deus. Se eu estou sofrendo, não é porque o demônio rege a minha vida, não é porque o demônio está fazendo eu sofrer, não, até os meus sofrimentos estão no propósito eterno de Deus. Que propósito é esse, né? Paulo sofre, mas o Evangelho é anunciado aonde ele vai. Percebe, Paulo sofre perseguições, mas o foco não é Paulo, o foco é o Evangelho ser pregado. O foco é que o Evangelho percorra sobre os 4 cantos da terra. Então, Paulo não considerou, olha para mim aqui, amados, tá? Paulo não considerou os seus sofrimentos como algo demoníaco. Ah, meu irmão, se fosse hoje, sendo perseguido, vamos levantar 50 mil clamores por você, porque essa prova é o diabo que está lançando, esse sofrimento é o demônio, é Satanás, é o cramunhão. Paulo, ele olha além. Esses meus sofrimentos serviram como portas para que o Evangelho fosse pregado para as pessoas. Que os seus sofrimentos, que os meus sofrimentos sirvam como acesso para que pessoas ouçam da minha boca, da minha vida, o Evangelho de Cristo. Paulo sofre, mas o Evangelho é pregado. O foco não era Paulo, era que o Evangelho fosse pregado. Paulo tinha uma vida, não tinha? Paulo era vivo, tinha uma vida. Deus tinha um propósito para Paulo. Hoje falam assim, né? O propósito de Deus é que você seja feliz, né? Quem falou isso? Quem te falou isso? Quem falou que Deus tem um propósito de te fazer feliz? Aqui Deus amava Paulo, sim, amava, mas amava mais a tua palavra, a tua própria palavra. Então Paulo sofre, mas contudo que o Evangelho fosse pregado. Agora repare aqui, repare outra coisa. O apóstolo Paulo não teve uma vida boa aqui na terra, não se preocupou com o seu bem-estar. Nem Jesus se preocupou com isso, nem Deus se preocupou com o bem-estar de Paulo. Contudo, que o sofrimento dele cooperasse para a propagação do Evangelho. Olha o que eu vou te falar, amados. Escuta o que eu vou te falar aqui. Essa palavra aqui é um ensinamento para você. Tem pessoas que não estão ouvindo. Você pode ir embora para sua casa, amados. Você vai fazer o que aqui? Você veio passear? Eu estou dizendo para você. Olha só. Quem quer testemunhar algo aqui de Deus? Quem quer ter um testemunho para contar? Quem quer ter? Faz assim. Mas todos os testemunhos ele vem, mas antes vem um sofrimento, para depois vir um testemunho. O ruim de vocês é que vocês querem ter testemunho, mas não querem sofrer por amor a Cristo. Os sofrimentos muitas vezes são transformados em testemunhos. Mas também aqui o sofrimento de Paulo é transformado em portas abertas para levar o Evangelho a toda a criatura. Falam de missões, que missões? Não visitam ninguém, quer falar de missões para mim? Nós estamos muito devagar.
Paulo não se importava com a sua própria vida. Para Paulo o importante era o quê? O evangelho ser anunciado. Olha aqui, não importa se Paulo vive, para Paulo mesmo, para Paulo, não importa se ele vive ou se ele morre, contudo, que na morte ou que na vida dele, o evangelho seja anunciado e cresça. Perceba, Estevão, mataram Estevão, mas olha que joia rara ouvimos em Atos sobre Estevão. Ele morreu, mas o evangelho cresceu após isso. Não importa se eu vivo ou se eu morra, contudo, com que na minha morte ou na minha vida, o evangelho seja anunciado em nome de Cristo. Para Paulo da Bíblia, não importava se ele ia viver ou morrer, por amor ao evangelho. Olha aqui para mim, a preocupação de Paulo, qual que era? Era com o evangelho. Ele mandou uma carta aos Filipenses dizendo: ó irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo isso que me aconteceu, as perseguições que eu passei, as lutas, os açoites, as prisões, fiquem em paz, tudo isso cooperou para o progresso do evangelho. Para Paulo, o que importava era que o evangelho crescesse. Em outras palavras, apóstolo Paulo respirava o evangelho. A respiração de Paulo não era a sua vida, não era o seu bem-estar. A preocupação de Paulo era o quê? Meus irmãos, fiquem em paz. Filipenses, fiquem em paz. Por quê? Porque tudo isso que eu passei foi ótimo. Por quê? Cooperou para o crescimento do evangelho. Está disposto a sofrer para que o evangelho cresça? Que isso é verdadeiro. Lá em Atos 16, vemos Paulo e Silas presos, foram presos porque libertaram uma mulher que havia demônios de adivinhações. Prenderam Paulo e Silas, maltrataram, espancaram esses homens. Eles estão aonde agora? Na prisão, sofrendo. Chegando lá, Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus, hinos, oravam. Houve um terremoto e as cadeias se abriram. Resumindo, o carcereiro, chegando lá achando que Paulo e os presos haviam fugido, queriam se matar. Paulo: não se mate, nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Resumindo, Paulo vai pregar o evangelho para este homem, e não somente para este homem, mas para toda a sua casa. E a Bíblia diz que eles creram e foram batizados. Então aqui nós vemos que o sofrimento de Paulo, mesmo injustamente, cooperaram para que o carcereiro e a sua família servissem a Deus. Preso injustamente, mas tudo estava no propósito de Deus. Paulo, você vai sofrer. Lembra de Ananias? Ananias, vai até onde está um homem chamado Saulo, Paulo, lá na rua direita, vai lá e fale para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Paulo sofre, mas almas são alcançadas pelo evangelho. E para Paulo está ótimo. Se eu sofro e pessoas são alcançadas pelo evangelho, está tudo bem. O importante é que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Paulo não tinha uma vida boa, um bem-estar nessa terra.
Você vê que nem Jesus se preocupou com isso de Paulo, com essa parte, nem com a felicidade dele, mas se preocupou em quê? Com o Evangelho. Lá em Filemão, vemos também outra palavra. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Que nominho abençoado, né? Onésimo. E este homem era um escravo de Filemão. Este homem, a Bíblia diz que ele prejudicou o seu senhor. Ele roubou algo do seu senhor. Algum bem, algum dinheiro, não sabe o que foi. Mas ele roubou, o escravo roubou o seu senhor. E o que Onésimo faz? Foge. Agora é um escravo, além de ser escravo, é escravo fugitivo. Não se sabe como. Mas Onésimo encontra quem? Paulo. Paulo preso em Roma. Onésimo encontrou quem? Quem? Paulo, apóstolo Paulo. E Filemão 1:10 diz, Paulo vai citar Onésimo para Filemão como um filho que ele gerou na sua prisão. Então repare que a prisão, o sofrimento de Paulo não alcançou só o carcereiro e a sua família, mas alcançou quem? O escravo Onésimo. Este homem agora é alcançado pelo evangelho que Paulo prega. Paulo sofre, Paulo é perseguido, mas o carcereiro e a sua família é alcançada. Paulo sofre, Paulo é perseguido, mas Onésimo é alcançado nos seus sofrimentos e prisões. E para Paulo o que importava era isso. Eu sofro, mas o evangelho está sendo proclamado aonde eu for. Onésimo vai ouvir o evangelho, não se sabe como, tá? A Bíblia não diz como Onésimo encontrou Paulo, mas isso fala que Paulo pregou e Onésimo agora é um dos filhos espirituais de Paulo. Paulo na prisão de Roma injustamente, sofrendo por amor ao evangelho, mas Deus transformou o quê? Aqueles sofrimentos em portas para que o evangelho fosse pregado. Olha para mim aqui, o que importa mais? A vida de Paulo ou o evangelho? O evangelho. O que vale mais, a sua vida ou o evangelho? Você não entendeu isso ainda. Eu não entendi isso ainda. Que o evangelho vale mais do que meu conforto, mais do que a minha vida. O evangelho vale mais do que a minha vida. Romanos 1,16. Parte B. Diz o que na parte B? O evangelho, a parte B, é o poder. Esqueci daqui. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação para os que creem. Paulo entendeu, para alguém ser salvo é necessário o evangelho. Ninguém é salvo sem o evangelho, porque Cristo é o evangelho, Cristo é a palavra. Então Paulo, ele se preocupa em levar o evangelho, porque se preocupa com a salvação dos homens. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso que para Paulo mesmo, o evangelho ser levado era mais importante do que a sua própria vida. Você entendeu isso, sim ou não? Agora olha aqui, versículo 13. Olha que lindo isso. De maneira, aqui é uma carta, tá? Não esqueça, para os filipenses. De maneira que as minhas prisões em Cristo
As prisões dele foram em Cristo, tá? Não foram que os homens prenderam, foram em Cristo. Foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Diga amém por isso. Paulo estava preso, não é isso? Sofrendo. 2 soldados eram algemados em Paulo para que não fugisse. Entendeu ou não? Paulo estava ali preso. 2 soldados eram presos com Paulo algemados. Eram 2 soldados. Eram 3 turnos. Quer dizer, 3 vezes por dia trocavam os soldados que acompanhavam Paulo. Até que entenderam, sim ou não? Enquanto esses soldados estão presos ali com Paulo algemado, o que Paulo faz para eles? Prega o evangelho. Ele falou que as prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda. Ele pregou para os guardas que estavam ali, que ele estava ali por causa de Cristo. Então Paulo, mesmo preso, algemado com 2 guardas, ele viu a oportunidade de transformar aquele sofrimento em pregar o evangelho para os soldados. Esse homem só pensava em pregar. É por isso que eu disse e repito, ele respirava, era o oxigênio de Paulo, era o evangelho. Ele estava preso, em vez de falar assim: soldados, eu estou aqui injustamente, Deus não olhou para mim. Ele começa ousadamente a pregar para esses soldados. Ali naquele pátio passava muitas pessoas por dia. Paulo pregava ao carcereiro, como vimos, pregava aos presos. Vemos Onésimo, que foi ouvido por Paulo no evangelho. Então vemos que Paulo, a preocupação dele não era com a sua vida. A importância para Paulo não era o seu bem-estar, não era ter o que ele queria, ter uma vida regrada de bênçãos e milagres. Para Paulo, o importante era o quê? Que o evangelho fosse anunciado e que os seus sofrimentos fossem portas abertas para pregar o evangelho. E ponto. Isso ocasionou o quê? 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O sofrimento de Paulo e as prisões dele incentivaram outras pessoas a pregar o evangelho. Você ouvindo isso que você está ouvindo hoje, isso te anima a pregar o evangelho? Talvez você entrou aqui pensando assim: eu vou ouvir algo hoje que Deus vai realizar os meus sonhos. Eu entrei aqui hoje para ouvir, pastor, que Deus vai me dar algo nas minhas mãos. Está enganado, amados. Nós temos mais o que fazer para Deus do que receber de Deus. Você ouviu isso? Eu vou repetir. Nós temos mais a fazer em prol do reino de Deus do que a receber algo de Deus. Se entendêssemos isso, nós pediríamos menos e faríamos mais, começando por mim e por vocês. Segunda epístola, que é outra carta, né? 2:9. Pelo que sofro trabalhos e até o quê? Prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está o quê? Presa. Olha para mim aqui. Prenderam Paulo, tentaram calar a boca de Paulo inúmeras vezes, mas ninguém pode calar a boca de Deus. Ninguém pode calar a Deus. É por isso que a Bíblia, estão há anos e anos tentando bloquear a Bíblia, que a Bíblia pare de ser exposta. Não conseguirão, porque ninguém consegue impedir e fechar a boca de Deus. Não fecharam a de Paulo. Paulo está preso? Estou preso. Cartas. Eu vou mandar cartas contendo o evangelho
para as igrejas de Filipenses, Gálatas. Eu vou escrever cartas. Então tentaram calar Paulo, mas as cartas de Paulo, como eu disse, são joias preciosas para nós cristãos. Paulo falou: eu estou preso, mas a palavra não. Me prenderam. Em outras palavras, podem até calar minha boca me matando, mas a boca de Deus continuará aberta. Vamos aplaudir o Senhor por isso. O que é mais importante para você na sua vida? O que é aquilo mais que você acha mais importante na sua vida? Talvez, ter uma faculdade, ter um curso legal, uma faculdade. Talvez ter sucesso na vida material, financeiro, um bom emprego, um bom trabalho, uma família abençoada, formar uma família. Talvez isso é algo mais importante na sua vida. É só perguntar para os cristãos o que é mais importante para eles, ele vai dizer isso. Para alguns, tá? Para Paulo, o que era mais importante? Que o Evangelho seja anunciado. Essa é a sua prioridade? É o que você tem como mais importante da sua vida? Escuta, isso é mais importante do que os seus sonhos. Isso é mais importante do que os seus planos, até carnais. A coisa mais importante para Paulo era o quê? Que o Evangelho seja levado. Nós vemos que aqui isso não é verdadeiro, porque se eu marcar o evangelismo, nós nem iremos. Como isso me entristece, amados, em saber que há outras coisas como prioridades em nossas vidas. Para Paulo, o mais importante era levar o Evangelho aonde ele fosse. Foi bem rápido agora. Paulo é apedrejado em Listra. Paulo quase morre. Os discípulos pegaram Paulo, que era dado como morto, levaram Paulo. No outro dia Paulo se levantou e foi pregar o Evangelho, todo machucado. Tem pregadores hoje em dia, vai pregar hoje? Eu estou machucado, eu passei por provações hoje, eu não quero pregar hoje, pastor. Vergonha na sua cara. Paulo ferido, Paulo machucado, ele se levanta e vai pregar o Evangelho. O Evangelho para Paulo era mais importante do que as suas dores e as suas feridas. Como eu aprendi com Paulo hoje. Não falo com Paulo, é com a vida de Paulo. Ele ferido, viu, diácono Joabe? Mas a vontade, o desejo deste homem, que respirava o Evangelho, era o que vou me levantar todo machucado, pastor Tarcísio, mas eu vou levar o Evangelho. Imagine se tivéssemos alguns Paulos em nossa geração, como iria mudar? Se existisse Paulos nessa época. Para terminar, por que a importância do Evangelho para Paulo? O Evangelho aponta quem? Aponta eu. Lembra de João Batista? Apontou para quem? Para Cristo. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para Cristo. Para você ver, Ele supre as minhas necessidades. Apontou para mim, as minhas necessidades. Mas quem vai suprir? Cristo, apontou para Ele. Então o Evangelho sempre apontará para Cristo. Vai apontar, você é um pecador, um miserável, um errante, um corrupto.
mas Ele é o seu Salvador. Então a Bíblia sempre vai apontar para Cristo. Então a importância para Paulo do Evangelho é que iam levar para os homens aquilo que eles mais precisavam. E o que é? Cristo. Cristo Jesus. Termina assim dizendo que os sofrimentos de Paulo serviram como portas de entrada para o Evangelho. Eu quero que assim seja na sua vida e na minha. Se um dia eu cair no hospital doente, eu vou lembrar disso. Estou sofrendo, mas eu vou levar o Evangelho para alguém aqui dentro. Estou passando por lutas financeiras, a qual não tem um grão de arroz em casa, mas eu vou levar o Evangelho que eu estou bem com Deus, mesmo não tendo o que comer, mesmo sem ter um trabalho, estou no aperto, mas vou levar o Evangelho, porque esse é o meu e o seu chamado. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje?